Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que os antepassados, os nossos ancestrais, tataravô, não eram bem como a história nos ensinava. Às vezes eram grandes inventores de sua época. Então hoje nós vamos trazer aqui uma revista chamada The Electrical Experiment, tá? The Experimenter, né? O Experimento Elétrico, uma revista, que é como a revista Times. A capa da revista tem mensagens subliminares, só que a diferença da revista com a revista Time é que o conteúdo da revista, como nós vamos abordar aqui, ensina a fazer a grande maioria das coisas que eles anunciam, tá? Então, assim, eu quero mostrar para vocês que os seus antepassados não eram homens que julgavam cocô pela janela, como ensinavam na escola, pessoas que não sabiam ler e escrever, pessoas que simplesmente ficavam o dia inteiro batendo martelo, igual o Chaplin, né, nas suas animações, mas muito pelo contrário, eram pessoas de grande intelecto, muito mais do que os do dia de hoje, tá? E você vai ver que a história vai sendo remodelada. Alguma coisa aconteceu no período de 1920, inclusive eu acredito que a G1, a Primeira Guerra Mundial, foi um acobertamento de algo que aconteceu no passado. Nós conhecemos como Guerra entre Mundos, mas somente isso, não temos grandes evidências. Então, praticamente, eu quero mostrar para você aqui, tá, que os nossos antepassados tinham um grande conhecimento para você poder entender. Nós vamos interpretar esses quadros aqui, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é, olha só, essa raio antigravitação, tá? Raio antigravidade. Foi publicado em 1916. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta. Você já imaginou que o Sol, imagina o Sol, ok? Olha só, você não consegue imaginar aquilo que você nunca viu na sua vida. Você já imaginou que o Sol é 1 bilhão de Pikachu do Pokémon? Aquele bichinho amarelo que solta eletricidade, sabe? Imagina que o Sol, na verdade, é 1 bilhão de Pikachu. Já imaginou, já passou pela sua cabeça essa ideia? Se nunca passou, e eu acredito que nunca passou, é porque você não consegue imaginar aquilo que não existe, ou que simplesmente, que é o mais provável de todos, você nunca vivenciou, nunca aprendeu. Então só dá para imaginar aquilo que você aprendeu. Por exemplo, um Fusca azul. Você conseguiu imaginar. Você já conheceu o Fusca, conhece a cor azul, simples de imaginar. Agora, um Sol com Pikachu só é possível imaginar porque eu passei essa informação para você. Aí eu te faço uma pergunta, como é que os caras conseguiam imaginar que dá para reduzir por completo a gravidade com laser? Como é que os caras pensaram, escute bem, que dá para você usar um raio laser para zerar a gravidade? E aí onde você apontar o laser, a gravidade fica nula. Pensa comigo, como é que o cara chegou nessa hipótese? Deve ser porque ele aprendeu, deve ser porque alguém ensinou para ele. Isso foi ensinado para alguém do ano de 1916, então é bem mais antigo do que isso. Então você vê que o pessoal, os povos antigos, eles estavam discutindo sobre armas antigravitacionais de laser. Inclusive aqui está mostrando uma torre num navio que, atirando essa raio antigravitacional, pegaria o outro navio ou submarino e levantaria para cima. Então você vê que de repente não são pessoas jacu da roça como ensinam pra gente, capial. São pessoas bastante inteligentes. Beleza, falado disso, o que é importante eu falar aqui para você? Na revista Experimento Elétrico, The Electrical Experimenter, tá? Eles falam sobre uma guerra que começou, que era necessário o uso da máscara. Tá? Necessário o uso da máscara. E aí, o mais interessante de tudo é o seguinte: o céu aqui está vermelho. Ah, mas o céu nessa aqui está amarelo. Sim, concordo com você. Mas neste caso aqui está vermelho devido a algumas explosões. Então, o que tudo parece, não podemos afirmar, mas existem evidências que aconteceu uma guerra entre mundos no ano de 1920. Temos evidências que os seres humanos foram atacados por armas militares de grande tecnologia desconhecidas e que alguma coisa interviu para que nós pudéssemos existir. Não tem tantas evidências, e logo depois desse evento aconteceu a G1, que eu até acredito que foi um acobertamento. Não temos nem ideia do que aconteceu no século XX, tá? Aí o que aconteceu? Vamos lá. Aqui nós temos próximo dessa data, 1917, mostrando o céu vermelho, tá?
mas por completo, não é o final da tarde, é um vermelho, vermelho mesmo. E, ao que tudo parece, duas grandes explosões no céu, que podemos ser nucleares, e a galera inteira usando máscara. Mano, essas máscaras que você usa, por exemplo, tá? Essas máscaras que você usa, que você coloca para causa de vírus, não, é a máscara para guerra mesmo. Então, aí eu te faço a pergunta, o que será que aconteceu aí próximo do ano de 1920? O céu para estar vermelho, nós temos um pequeno, o ser humano hoje, ele tem resquícios de informações. O que nós interpretamos como céu vermelho hoje é simplesmente duas coisas, o flip wing e o shock wing, numa terra parará pururu plana. Tá? Não estou dizendo que seja, estou dizendo que esse é o modelo desse que convém a isso, tá? Pode ser que tenha para outra coisa. Então, assim, o Laponte, não vou dizer o nome dele aqui porque ele é censurado, ele desenvolveu uma hipótese que existe um campo eletromagnético na cúpula da Terra, assim como ele descreve, e que se esse campo magnético inverter, a coloração do céu, que era azul, ficaria laranja, e em condições extremas vermelha. Tá entendendo? Então, ao que tudo parece, foi o que é descrito por Laponte, tá? Que é o seguinte, está rodando o campo eletromagnético. Se ele mudar de posição, nós vamos enxergar o céu de outra coloração. É o que ele é dito. Me parece que essa mudança eletromagnética da Terra pode ter acontecido, ok? No ano de 1920, pode ter uma hipótese, não fazendo nem ideia, pode ser que tenha acontecido, tá? E aí, com essa grande mudança nessa cúpula, algum portal pode ter sido aberto, alguma coisa aconteceu para seres estranhos virem à Terra e a gente tem esse evento de 1920 que é assim, meu irmão, o que aconteceu? Não fazendo nem ideia. Então, é o que dá para especular. Como eu disse para você, só conseguimos especular naquilo que a gente aprendeu, vivenciou, uma coisa. Não dá para especular outra coisa aqui. Então, é uma hipótese que pode ter acontecido uma inversão magnética no ano de 20, onde o céu mudou, né, o seu eixo central mudou, e aí o céu ficou vermelho, possibilitou alguma abertura de portal, alguma coisa desse nível, e alguns seres veio para cá e aconteceu uma guerra. Mas aí teve intervenção de alguma coisa que fizeram os homens ganhar a guerra. Ou o próprio homem, ou a mão de Deus, tá? A mão de Deus. Aí nós temos aqui outras duas capas de revista, tá? Uma capa de revista aqui, se eu não me falha agora, é nesse universo, 1915, 16, é de 1905 a 1926 essa revista aqui, tá? E aí, nesse contexto de 1920, nós temos aqui o seguinte, ó. Uma nave voadora, sem combustão, sem propelente, sem gasolina, diesel, sem nada. Uma nave funcionando, ao que tudo parece, elétrica. Mas não tem um ímã aqui dentro, não tem bateria, nada. Ela usa energia de algum lugar, para nós desconhecido. Então eles estão falando que eles conseguiram desenvolver uma nave, colocaram... Isso aqui são seres humanos. Você vê o raio-x dos ossos humanos aqui. Então não é um ET de Varginha, um ET Bilu, não, é um ser humano. Então eles estão falando que nesse universo de 1905 a 1925, eles estavam projetando essas naves que naquela época já era conhecida a Torre de Tesla, e com a Torre de Tesla a energia livre era fácil de ser utilizada. Então Tesla criava a torre, era conhecido como wireless, power wireless, tá? Energia através do wireless. E você, com algumas antenas, conseguia captar aquela energia, tá? Que ele era transmitido por uma antena sem fio. E aí, ao que tudo parece, essas naves deveriam funcionar nesse conceito. É o que nós podemos tentar imaginar aqui. Então, eles estão falando de naves voadoras no ano de 1905 a 25 aqui. Olha que loucura. Sendo que a nave, um primeiro projeto militar americano, que foi uma nave, foi o projeto Aurora, de 1981. Ou seja, teve aquele incidente no México, né? Que eles falam Arizona, aquela coisa toda. Mas o primeiro projeto militar americano foi em 1981, que é o Aurora. Eu já trouxe aqui para vocês que em 1945 eles também tinham desenvolvido também, só não tinham comunicado. Só que aqui em 1905, 1925, então eles já tinham nave bem mais antes do que a gente imagina. Olha que coisa louca. Então aqui está falando sobre isso. Outra coisa que eles estão falando aqui também, essa aqui é de 1918, tá? Um tipo de equipamento para parar os aviões.
Esse equipamento ele fica instalado num prédio e aí ele manda para cima um empuxo magnético. Os aviões são de metal, eles mandam para cima um empuxo magnético que faz com que o avião, através desse empuxo de metal, venha convergir para baixo, perca o controle e caia. Então é o que tudo parece, eles estavam discutindo sobre isso. Inclusive, eu não lembro o avião se é Hércules, que é um dos maiores aviões do mundo, é feito com madeira. Eu fiquei pensando, meu irmão, por que alguém iria desenvolver um avião tão grande feito com madeira? E o Hércules é um avião antigo, né? Por que alguém... Cara, a gente tem hoje ligas metálicas muito fortes e que ocupam menos peso do que a madeira. Por que então um avião desse porte com madeira? Eu fiquei pensando, aí depois que eu vi isso aqui, eu falei, deve ser alguma coisa como essa. Deve ter alguma arma que faz um imã, um super imã que puxa o avião para baixo. E como eles não queriam perder um investimento bilionário, porque o Hércules é um investimento bilionário, tá? Em dólar, eles começaram a fazer em madeira. É o que eu penso, pode ser que seja uma hipótese, é tudo especulativo, tá? Aí nós temos quem aqui? O nosso Nikola Tesla, que foi simplesmente o maior cientista de todos os tempos, tá? Que inclusive eles já estavam discutindo aqui, The Tesla Light, The Tesla Wireless Light, funcionamento de lâmpadas via wireless. Isso, vamos ver a data, 1919. Então já se era discutido, o Tesla já conseguia produzir energia sem fio em 1919. Muitos falam que a versão oficial é que ele foi boicotado, mas eu acho que não. Eu acredito sinceramente que o projeto do Tesla ele foi amplamente, inclusive aqui é uma torre, né? Você vê aqui é uma torre que está transmitindo energia para cima, nessa segunda imagem aí. Então eu acredito que esse projeto foi para frente, tá? Só que com o advento do futuro, eles perderam o controle sobre a energia de alguma maneira e decidiram voltar atrás e usar fiação. É o que nos é falado aqui, tá? E aí nós tivemos aqui o novo nome da revista Electrical Experiment para Ciência e Invenção, Science Invention. Por que mudou o nome? Eu acredito que essa revista foi comprada, tá? Ela foi comprada, rodou alguns anos e fechou, tá? Então aqui começou a mudar o diretor, o dono aí. E aqui eles já estavam discutindo, né, sobre, olha só, esse patinete elétrico aqui, tá? Provavelmente no ano de 1920 aqui, patinete elétrico, tá? A discussão de patinete. Eu, inclusive, mostrei uma foto. Aí você falou, mas patinete elétrico em 1920? Eu mostrei uma foto de um patinete elétrico em 1860. Inclusive, essa foto é do Brasil. Uma mulher em cima de um patinete elétrico. Falei, peraí, o Tesla, a história de Thomson, Tesla, aquele cara da GE, é uma guerra energética de 1890 a 1920. Como é que pode, antes desses caras botar a mão na eletricidade, alguém andando de patinete elétrico, né? Então você vê que a história parece ter sido adulterada, tá? Aí nós temos aqui, inclusive, The Radio Power Car. Me parece que é um aparelho de rádio que faz funcionar patinete, bicicleta, carro, moto, com esse aparelho. Igual eu falei, Wireless Light, Wireless Power, né? Energia através do wireless, tá? E aí nós temos aqui, nessa mesma revista, tá? Essas torres de luz para cima. E aí eu fiquei pensando, meu irmão, para que inclusive eu tenho fotos disso, para que os antepassados iriam fazer torres de iluminação para cima? Eu falei, mas para quê? Tipo o Alok, que é DJ, ele fica mandando uns feixes de luz para cima, lá para cima que dá para ver do espaço. Eu fiquei pensando, para que os caras iam fazer isso em 1920, 1918? Para quê? Aí eu comecei a pensar e falei, deve ter algum propósito. E aí os caras, olha só, speaking, falando, né, com Marte através de luz. Ou seja, eles estavam, a ideia aqui, né, que inclusive foi concretada, nós temos fotos aqui, que foi desenvolvida, era falar com os habitantes de Marte através de luz. Me parece que deu certo. Por que parece que deu certo? Porque o Nikola Tesla, ele afirmou no jornal que 99% de tudo que ele inventou foi porque ele inventou um rádio. A primeira coisa que o primeiro invento do Nikola Tesla foi um rádio. E esse rádio que o Nikola Tesla inventou, ele conseguia conversar com seres de outros planetas. E me parece que os seres de outros planetas conheciam o idioma americano. E aí Tesla começou a anotar, ficava com o negócio no ouvido e anotando. Disso o cara tem 2.000 patentes. Nós conhecemos 100 e poucas. Mas o cara teve 2.000 patentes. Inclusive, quando ele foi decretado como morto,
criaram as agências secretas e confiscaram tudo que ele tinha lá. Então ele afirmou que conversou com os caras de Marte, tá? Nós temos aqui esse tipo de experimento que é para conversar com os marcianos lá para cima. Aí beleza, né? Passando para a imagem do lado, nós temos o que? Radio Policy Automation. Ao que tudo indica, eles estavam trabalhando um tipo de robô, ok? Inclusive isso aqui parece lâmina, um tipo de robô que dispersasse a multidão sem ser humano. Eles queriam que os policiais fossem robôs. Aí você fala, nossa, isso parece um Robocop, né? Isso parece aqueles filmes que os policiais são robôs no futuro, né? E é exatamente isso, né? Eles queriam que os policiais fossem robôs. E você vê que o Robocop veio da onde? Veio disso aqui, ó. Radio Policy Automation, tá? Robocop é um filme mais antigo. E aí, olha só, eles queriam que os policiais fossem, controlassem um público, era robô. Por que que eles queriam controlar as massas? Já parou pra pensar isso? Nessa época, não existia segurança no trabalho. Então, por exemplo, você tinha lá uma prensa, que vai modelando o aço, tá? Para você fazer carro, trabalhar com metalurgia, mola, cerca. E essa prensa fica lá, e não tem segurança do trabalho. Então o cara tem que pegar uma chapa, colocar lá, a máquina vai bater, a máquina não pode bater duas vezes na mesma chapa, que vai estragar o molde. Então ele coloca a chapa, ela bate, ele puxa a chapa. Coloca a chapa, bate, ele puxa a chapa. É assim que era o trabalho no passado. Se o cara errar na sincronia, ele estraga a chapa. E aí eles não vão querer contratar ele no dia seguinte. Porque não existe o vínculo trabalhício, tá? E então o cara tinha que trabalhar. Só que se o cara errasse a sincronia e colocasse a mão dele para dentro da chapa e prensasse, ele iria perder a mão. E se o cara perdesse a mão, ele não conseguiria mais arrumar emprego. E se ele não arrumasse mais emprego, não existia subsídio do governo. A família morria de fome, tá? Então o que acontecia muito? Os caras perdiam um dedo. Olha como é que era a coisa no passado. O cara estava trabalhando numa empresa como essa, se o cara perdesse o dedo, olha só, ele rapidamente tapava o dedo com um pano, fingia que nada aconteceu, ok? Fingia que nada aconteceu, trabalhando, chegava em casa, ele não tinha médico, era algo raro naquela época só para os ricos, inclusive nos Estados Unidos continua a mesma coisa, né? E aí simplesmente, como eles não tinham o que fazer, se o osso tivesse exposto, cortava o osso, olha que delícia, e aí costurava a pele, ou prensava a carne viva no ferro, no fogo. Para quê? Para cauterizar. Para no dia seguinte, mediante a dor do membro arrancado, trabalhar fingindo que nada aconteceu. Então era muito comum, nessa época, ter artesão que não tinha 10 dedos, tá? Inclusive, os caras que eram bons de serviço são os que tinham 10 dedos. Então não tinha segurança do trabalho, não tinha nada. Você não tinha férias, você não tinha descanso. Então, por exemplo, nessa época admitia criança de 6 anos para trabalhar e, né, você trabalhava não 8 horas por dia, mas trabalhava às 14 horas por dia. Pegava serviço, por exemplo, 6 horas da manhã, saía da lá 8 horas da noite. E muitos tinham que fazer caminhada para poder chegar no local. E quando recebia algum salário, a grande maioria das pessoas era o suficiente para comprar pão, batata e algum subsídio. Então, esses eram os caras que são os nossos antepassados. Olha para tu ver. E esses são os caras que inventaram as grandes maiorias dos inventos, né? Então, para você ver, os caras não tinham tempo para inventar, mas inventaram. Os caras tinham tudo para dar errado, mas deram certo. Então era assim que era feito no passado. E aí estavam desenvolvendo essa Radio Policy Automation para quê? Para as grandes rebeliões que estavam acontecendo no passado. Porque os caras não estavam mais aguentando trabalhar desse jeito, tá? Não estavam mais aguentando. E aí começou a mudar um pouco o sistema, tá? Aí mudou, melhorou, mas depois piorou, piorou. Uma roda gigante, né? Uma hora para cima, uma hora para baixo. Só que esses eram os caras do passado. E aí inventaram, eles não, olha só, aqui no caso, ó, eles colocam um giroscópio, colocam assim as esteiras, eles explicam um tubo de gás, eles explicam como funciona bem detalhadamente esse Radio Policy Automation, que funciona, ó, funciona autônomo, sem ninguém, não tem um ser humano escondido aqui dentro, ó, é tudo puramente mecânico e elétrico. Então você vê que eles estavam planejando fazer o quê? O controle das massas via, né, esses tipos de robôs aí. Mas felizmente mesmo, não foi para frente. E sobre a questão de conversar com os marcianos, os caras colocaram essa coisa para frente mesmo, tá? Desenvolveram isso aqui para frente mesmo. E começaram a colocar, olha só, eles foram no mapa e começaram a fazer, ó, desenhos em
em luz, piscar luz em código Morse, para conversar com os habitantes de Marte. É a teoria deles, o universo deles, tá? Então, olha só, More Interstellar Communication, ou seja, né, a comunicação interestelar da Terra, tá? Então você vê aí eles colocando isso aí. E a torre de Tesla transmitindo energia para esse grande feito aí. Então, ao que tudo parece, eles acreditaram na história de Tesla conversar com o marciano, porque Tesla é um grande gênio, e decidiram aplicar isso aí para conversar com os marcianos e obter mais conhecimento. É o que eles estavam falando aí no passado. Aí eu te faço a pergunta, será que esse pessoal do passado era burro, era tolo? Ou será que esse pessoal do passado era alguém com grande conhecimento? Eu acredito que eram pessoas com grande conhecimento no passado, tá? Eu vou só finalizar essa parte aqui, para não perder o arquivo, tá? E já vou conversar com você. Olha só, eu quero que você entenda até aqui que as pessoas que viveram do ano de 1890 até 1920, que é o período que eu estou mostrando para você, são pessoas com grande conhecimento. As pessoas, olha só, quem muito é dado, muito é cobrado, né? Mas existe uma outra fábula, uma outra história que é o seguinte, tá? Tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens fracos. Esses tempos aqui que os caras viviam no pão na batata, trabalhando sem condições, e os caras inventando as coisas, não existia aposentadoria, não existia nada, e os caras inventando as coisas, eram os tempos difíceis. É só você perguntar sobre os avós, seu avô, que você vai entender. E aí nós estamos vivendo hoje os tempos fáceis, né? Os tempos aqui que são fáceis, de regalias. Você consegue comprar, você não precisa plantar, você consegue ir no sacolão, você não precisa cultivar alguns alimentos, você consegue, precisa caçar, você vai no supermercado. Então hoje são tempos mais fáceis do que no passado, e tempos fáceis criam homens medíocres. Então assim, se você entrar no Em Alta do YouTube hoje, você vai ver que a juventude está medíocre, porque está cheio de regalias. Agora, se vivesse um inferno que era daquela época, só teria homem forte, porque o homem fraco não ia sobreviver. Ou o cara vira macho, ou o cara vira macho, não tem outra alternativa. Estou falando isso para você aguentar a pancada do mundo, Então você vê que os caras do passado eles tinham um grande conhecimento, tá? E isso não é retratado da maneira que deveria ser pelas escolas, pelos livros de história, porque os caras tinham um grande conhecimento do passado, tá? Bom, até aqui nós falamos sobre a Electrical Experimenter, que agora virou Science and Invention, tá? Que é ciência e invenção aí. Bom, eu quero falar para você sobre outra coisa, sobre empreendedorismo, tá? Mas antes disso, vou pedir para você deixar o seu like, inscrever no canal e ativar as notificações, para ser semeadora do canal, para divulgar esse projeto aqui. Bom, eu já falei no vídeo passado, vou só pincelar nesse vídeo aqui, o seguinte, você foi condicionado, tá? Você não é igual esse povo aqui. Esses caras aqui não tinham vínculo trabalhista, os caras eram obrigados a se virar nos 30. Você foi condicionado pelas escolas ao quê? Saiu da escola, tem que fazer ENEM. Tem que fazer ENEM, que se não fizer ENEM, vai trabalhar no McDonald's. Na verdade, eu vou te contar uma coisa, eu prefiro um filho meu trabalhando no McDonald's do que ter feito ENEM. Eu vou te explicar o porquê. Então assim, eles ensinam pra você que você tem que fazer ENEM de todo jeito. Aí você fez ENEM, tem que entrar numa faculdade, preferência pública, né? Uma federal da vida, pra você ser alguém na vida, né? O que eu te conto. As faculdades são uma grande ferramenta estatal do governo para a perversão dos homens, transformando homens em moribundos e mulheres em prostipa, parará, poruru, que eu não quero falar aqui, né? Então, assim, as federais, você bota seu filho ali com todo cuidado e carinho, ele volta ali um Tranzord, um Megazord baiano, você não sabe nem o que ele é mais na vida. Então, assim, as federais estão pervertendo as nossas crianças, tá? E aí eu digo para você uma coisa, eles ficam ensinando para você, instigando, você tem que formar na faculdade para ser alguém na vida. Só que os donos das empresas nunca têm faculdade. Geralmente o cara que montou uma pequena empresa, ele nunca é formado. É raro o cara se formou, ele formou depois. Ele primeiro trabalhou, fez acontecer para depois ele formar. Nunca é formado, né? Formou para quê? Para ter o diploma, para ter o status social de ser alguém, né? Porque isso é cobrado pela sociedade. Então, assim, quem é inteligente já percebeu que não compensa a faculdade. Não compensa a faculdade. Porque a faculdade gasta muito dinheiro, você vai ganhar pouco e vai ser funcionário. Você está trabalhando para ser funcionário. Então, o seu salário vai ser uma pequena parcela do lucro do dono. E isso não é condizente, porque você sustentar uma família pagando aluguel é um sacrifício. Então, quem é inteligente já percebeu que é muito melhor trabalhar com iniciativa empreendedora. Só que o empreendedorismo, ele é uma história de acertos e fracassos.
mais fracasso do que acerto. E 99% das pessoas que começam a empreender com o primeiro fracasso, as pessoas desistem. Nossa, o primeiro fracasso eu vou desistir. O Matheus aí, 90, que é o meu aluno, que hoje está com uma empresa imensa, ele e a esposa dele estão dando super certo na vida. Os caras não deu certo na primeira. Os caras estão comigo ali há uns 2 anos, quase 3 já. E assim, fracasso, para depois vir acerto. A minha história foi mais ou menos essa. Eu errei umas 14 vezes. Montava um negócio, dava errado. Tentava fazer sociedade, tomava calote dos outros. Então assim, essa é a história. Só que muitas pessoas, no primeiro fracasso, vão embora. As pessoas não aguentam a pancada da vida. É como aquele filme do Rocky Balboa, tá? Não se trata de bater na vida, se trata do quanto você consegue apanhar da vida. Então, é a história de fracassos. A nossa vida é uma montanha gigante, uma está por cima, uma está por baixo, é aquela engrenagem. Então, todo mundo que tem o primeiro fracasso já desiste. Empreendedorismo não é assim, você tem que tentar. Tá? Errou, beleza, estuda, tenta de novo. Errou, tenta de novo. Se errou mais de uma vez, 2, 3 vezes, muda de ramo, né? Muda completamente de ramo. Então, assim, tem que tentar. E é isso que eu venho falando com meus alunos, tá? Por exemplo, eu já falei aqui, não convém ficar falando de novo, mas, por exemplo, para você ter uma arma de fogo, você tem uma caixa de uma Imbel, tá? Não tem que ficar falando aqui, eu não acho que tem que ficar mostrando isso todo o vídeo, tá? Para você ter uma arma de fogo é muito mais fácil com o despachante. O despachante, fácil, ganha 30, 40 mil reais por mês. Sem precisar ter inglês, sem precisar ter curso superior, só sendo despachante, que é um facilitador nesse processo de posse e porte de armas. Então o que acontece? Muitas pessoas não se atentam para isso. Não tem um congresso na faculdade ensinando isso. A faculdade quer te manter ali para você passar o dinheiro para eles, que é um grande negócio, né? Mas você mesmo se ferra na vida, tá? Então assim, se você quer dar uma qualidade melhor para sua família, não estou falando do meu curso, isso aqui é para a vida, tá? Se você quer dar uma qualidade melhor, se você quer sair do aluguel, se você quer comprar o seu sítio, viver o que você quer viver, ter liberdade financeira, o que eu tenho que te dizer é, você não vai conseguir isso em carteira assinada. É impossível que você consiga isso em carteira assinada, a não ser que você seja de seita secreta aí e vendeu sua alma pro diabo. Aí tudo bem, mas se você for um ser humano, um réu mortal como eu, e você for cristão, que é a apanha dobrada desse mundo, somente empreendedorismo. Então você tem que aprender a empreender, tá? Agora não adianta você simplesmente... Muitas pessoas... eu sou gordo, eu posso falar. Muitas pessoas vão lá, contratam o serviço da academia e falam assim, eu já estou pagando academia há 2 meses, mas não vai na academia malhar para emagrecer, tá? Eu não vou na academia direto, já garanto isso. Eu mexo com roça, gosto de ficar capinando, mexendo com essas coisas. Então o que acontece? Você precisa, né, estudar e ter uma tutela, alguém para te ajudar. E é isso que eu ofereço no meu trabalho. Então se você quiser conhecer... Tem um link aí na descrição, tenho certeza que você vai gostar, tá? Assim, é sensacional. Custava 597, abaixou o preço, 50% de desconto, tá saindo 297, é um desconto que eu tô dando, tempo limitado. E você tem o meu contato pessoal e o meu acervo de conteúdo, para você aprender a empreender através aí da internet, do mercado físico e do marketplace. Você que vai selecionar a direção, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido, sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui, forte abraço!